bem-vindo a mais uma live sobre saúde mental. E é um tema super instigante, né? Porque a gente fala de saúde mental. E o que é a saúde mental? Se você for analisar, saúde mental a psicopatologia pegou esse tema para falar dos transtornos mentais, né? Então, no fundo, por exemplo, eu trabalho numa enfermaria de psiquiatria que fala sobre, hoje é considerado uma unidade de saúde mental, mas na realidade é de transtornos mentais, né? Não é de saúde mental. Então, para a gente dar uma referência legal, eu quero trazer aqui para vocês que saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar geral, né? Não é somente ausência de doença. Saúde biopsicossocial. E esse social engloba muitas vezes a questão independente de religião, de credo, de idade, todos, né? Todos estarem ali na saúde. Então a saúde é esse bem-estar, é muito mais, é um bem-estar geral, não somente ausência de doença. E a gente precisa contextualizar, eu queria trazer esse conceito, porque o Brasil, em 1988, nós fizemos a Constituição. E na Constituição determina que a saúde é o bem-estar de todos e é um dever, é um direito de todos e um dever do Estado. E isso em 1988. Em 1990 fizemos o SUS, que na realidade é uma conquista altamente democrática. Por quê? Porque o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, até então ele não existia. Antes do SUS, o que acontecia? As pessoas que tinham contribuição no INAMPS, que poderiam ter acesso à saúde pública, né? Que teriam direito a utilizar. Senão eles iam nos lugares ou particular ou os filantrópicos. Então, o SUS é uma grande conquista. E o que o SUS determina na saúde? Que o SUS, na realidade, por exemplo, que a gente pensa em saúde, não adianta você só a ausência da doença. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma água, né? Uma água boa para se beber, uma água saudável, a gente precisa ter saneamento básico, tudo isso o SUS engloba. As questões epidemiológicas, por exemplo, o SUS aborda também isso. Mas assim, a gente quer falar de saúde mental. Na realidade, não dá para separar a mente do corpo, né? Saúde mental. Então, eu considero saúde integral. E o SUS também, nas suas diretrizes de integralidade, de universalidade e também a questão da igualdade de acesso, ele vai considerar as questões diretamente o poder de ter a saúde como um todo, né? Nesse sentido, não só tratar a doença, mas como prevenção. Então, a saúde mental fala um pouco dessa prevenção de chegar à doença, né? Porque como é que você pode ter saúde mental se a gente não tiver uma água saudável? Eu vou trazer aqui o exemplo da pirâmide de Maslow. Maslow é um psicólogo norte-americano que em 1950 ele fez uma pirâmide de hierarquias, como se fossem as necessidades básicas do ser humano. E ele pontuou 5 modalidades dessa pirâmide. Quais são as modalidades? O primeiro passo é as necessidades fisiológicas que o ser humano tem. Então, o que são as necessidades fisiológicas? Comer, beber água saudável, se vestir, ter um lugar para dormir, né? É a necessidade básica. A homeostase do corpo. O segundo estágio já é o estágio, no fundo é a segurança. Então a pessoa precisa ter uma casa para morar, né? A seguridade do corpo,
Isso faz parte. A família. No terceiro, ele vai trazer, o Maslow traz aqui a ascensão do terceiro, que seria as questões sociais, né? A família, as amizades, o amor, o afeto. O quarto e o penúltimo estágio dessa pirâmide de Maslow, ele vai falar sobre a estima, né? A autoestima e o respeito pelo próximo. E no último patamar, ele vai falar da realização pessoal. Aí a pessoa já tem tudo ali, né, subsidiado para que ele consiga a realização pessoal. Porque vai precisar, nesse caso aí, uma força criativa, né, e saudável para ele atingir o topo. Então, veja bem, o que eu quero contextualizar é isso. Ah, mas Marisa, eu conheço pessoas que vieram de uma pobreza imensa, de uma vulnerabilidade total, que chegaram lá com seus próprios esforços. Concordo plenamente. Eu mesmo tenho exemplos na minha família disso, né? As pessoas, mas o vínculo existiu. As primeiras relações foram saudáveis. Se não foram com os pais biológicos, foram com alguém significativo. Porque é muito difícil ter saúde mental sem vínculo inicial. Por quê? Por causa daquelas marcas infantis que eu já até retratei aqui. É impossível? Não. Assim, é muito difícil, não é impossível. Então, o que a gente traz aqui na questão da saúde mental é a pessoa ter um lazer, né? Ter as questões primárias, subsidiárias, né? A comida no prato, um lugar para dormir, um lugar que a gente possa, no mínimo, ter saúde mental. É você se apropriar dessas que linda, obrigada, de todas essas vertentes que fazem com que a gente tenha saúde. A saúde mental, ela vai exigir um pouco mais de critério, porque quando a gente fala, por exemplo, eu que trabalho numa enfermaria de psiquiatria de casos agudos, né, de saúde mental, as pessoas, a grande maioria não tem vínculos afetivos ali, familiares, né, e não conseguiram elaborar isso. A grande maioria, não estou falando que todos, mas a grande maioria, os vínculos familiares, os primeiros significativos foram sucumbidos. Então, quando a gente traz a questão da saúde, da Organização Mundial da Saúde, da questão da pirâmide de Maslow, do próprio SUS, hoje o SUS reconhece o quanto que é importante fazer a prevenção para a saúde mental. Então, as práticas integrativas complementares é uma realidade no SUS. Quando a gente trabalha a questão da saúde mental, do psiquismo, né, saúde, nessa relação dessa saúde mental, a gente vai trabalhar no contexto de uma personalidade. O que é personalidade, se você for parar para pensar? A personalidade é um conjunto de padrões, né, de pensamentos, sentimentos e comportamento que a pessoa tem ao longo do tempo, e ele é fruto de uma dinâmica hereditária da parte herdada dos seus pais, que são os temperamentos, e ao longo da sua experiência a formação do seu caráter. É fruto dessa dinâmica, a personalidade. E quando a gente trabalha a questão da personalidade em relação aos transtornos mentais que trazem, né, que bloqueiam a saúde mental, a gente vai trazer o aspecto muito das repetições. E o que acontece com as repetições? Olha que interessante. As repetições, elas tem várias teorias que trazem as repetições como algo fatídico para a saúde mental, né? Contra a saúde mental, vamos dizer assim, né? A gente fala de saúde mental, é um termo antagônico, não sei se vocês estão percebendo, né? A psicopatologia se apropriou desse tema para trabalhar os transtornos mentais, mas no fundo, saúde mental
a minha visão é saúde integral, que o próprio SUS fala sobre isso, né? De você trabalhar a prevenção, né? Por isso que o SUS também não é só atacar a assistência, a atenção básica tem muito você trabalhar a prevenção, a promoção de saúde. Então, e a promoção de saúde, a gente já falou alguns itens, né? Você ter lazer, você ter amigos, você ter um trabalho, a possibilidade de realização, né? De ter uma família, de ter uma casa, tudo isso é importante. Mas vamos voltar ao assunto das repetições, que é a base das personalidades, que a gente faz uma avaliação para a questão da saúde mental. As repetições, então, tem várias teorias. Por exemplo, Piaget trabalha a questão dos neurônios espelhos nas crianças, a modelagem, né? A criança aprende por modelagem e repetição, repete o comportamento alheio para aprender. Essa é uma teoria. A psicanálise, por exemplo, vai trabalhar muito as repetições das compulsões, da pulsão-morte, e também na questão dos afetos sem representações. Outra vertente teórica que fala das repetições, para você ter uma ideia, é a TCC, que vai falar do ciclo vicioso, dos comportamentos obsessivos. A vertente da sistêmica, da teoria sistêmica, que é a que eu trabalho, vai falar sobre as repetições transgeracionais que justificam os transtornos, né, mentais. Lógico que tem uma vertente também genética, a gente não desqualifica isso, e tem muita gente agora, e por último Jung, eu vou falar também da teoria da Jung, que usou as repetições. Ele vai falar, nessa psicologia analítica, ele vai falar do mito de Sísifo. Sísifo foi um grande soberano lá do Corinto, e ele questionou os deuses, e como castigo, os deuses pediram para que ele levasse uma pedra gigante até o topo da montanha. Chegava lá no topo da montanha, não conseguia mais falar, estava mais aguentando, a pedra rolava lá para baixo. Ele voltava de novo, e eternamente subindo o peso das costas até o aprendizado. Então você percebe que as repetições acontecem para algo além, e isso justifica muito esse tipo de dificuldade nas questões da saúde mental. Na saúde mental, a gente sabe que a saúde mental tem, por exemplo, para você ter saúde mental, existem alguns sofrimentos humanos que a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, a perda de um ente querido. É uma circunstância, né? A gente vai, em algum momento, a gente vai passar por isso na vida. Isso a pessoa vai ter que elaborar. Outro sofrimento, outra circunstância que a gente não consegue controlar, é você conhecer que tem uma doença grave, fatal. Questão de destino da pessoa, né? A pessoa é acometida por isso, ela vai ter que ter, né? A gente trabalha muito isso. Como é que é a saúde mental dessa pessoa que é acometida por isso? E o outro evento que é um acidente, por exemplo, um acidente fatal que acontece, a pessoa vai ter que buscar dentro de si, essa força, essa coragem para suprimir essas dificuldades. Então, a saúde mental, ela está muito atrelado, o que eu considero 3 aspectos super importantes para a gente entender, né? Entender esse processo, por que será que as coisas estão acontecendo. A primeira é coragem. A segunda é a compaixão. E a terceira é o vínculo. Para você ter saúde mental, que nem eu estava falando, mas as pessoas vêm de uma vulnerabilidade muito grande e não sucumbe e consegue atingir o topo da montanha de Maslow, né? Se eles
é porque certamente teve alguém lá nos primeiros significativos que conseguiu fazer com que ele te vinculasse, né, e absorvesse uma qualidade de vida que pudesse justificar a sua autoestima, a sua determinação, teve ali a coragem desse enfrentamento. Porque a vulnerabilidade é um fator importante da gente, né, do ser humano, né? Nós somos vulneráveis, mas nós temos resiliência para superar tudo isso. Então, o que eu trouxe aqui é a questão da saúde mental. São 7 passos para a saúde mental integral, se você for analisar. Nós sabemos a importância da atividade física, a gente sabe a importância da alimentação saudável, para ter um físico adequado. Sabemos da importância do sono restaurador, porque a pessoa que não dorme, ela fica com a mente então ela precisa ter um sono restaurador. É importante ter um sono restaurador. Precisamos ter, em decorrência de tudo isso, a conexão com a natureza, né? Nós somos a natureza. Conexão com a natureza serena também um pouco, acalma a mente, né? E outro aspecto importante é a qualidade dos nossos relacionamentos. A qualidade dos relacionamentos vai trazer saúde mental pra gente. De alguma maneira, a qualidade dos relacionamentos, porque assim, ninguém merece ficar junto com um relacionamento tóxico, né? A saúde mental vai por água abaixo, né? A pessoa não sobrevive no relacionamento tóxico, agressivo, violento. Apesar que nós temos a tendência de repetir comportamentos e achar que aquilo está numa zona de conforto, nada confortável, e a pessoa não consegue sair dali. Mas ela não tem saúde mental, concorda? Se ela está num relacionamento tóxico que só agride, alguma coisa está errada ali. O outro aspecto importante é as práticas mente e corpo. De quarta-feira agora a gente está fazendo as práticas, eu já convido para a próxima quarta-feira vocês, que é a possibilidade de você ter um tempo para você, para tua mente, para tua saúde mental, sabe? A qualidade dos teus pensamentos. E o último aspecto daqueles 7 pilares é a espiritualidade. E a espiritualidade aqui não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver. A espiritualidade é você desenvolver bons pensamentos, né? Por quê? Os pensamentos, eu até comentei na última live que nós absorvemos o mundo pelos órgãos do sentido, certo? Então, pelos canais da visão, né? A visão, a audição e os sinestésicos, que são o olfato, o paladar e o tato. Um sexto sentido seria a intuição, só que a intuição só vai estar funcionando se tiver em equilíbrio os 5 sentidos, você acredita? Exato. Por quê? Porque senão você não consegue captar, está muito poluído aqui. Então, de alguma maneira, a saúde mental, para resumir, a gente vai conseguir ter saúde mental quando a gente tiver um padrão de pensamento acima dessa poluição que existe aqui. Então, você elevar o padrão do pensamento é pensar em compaixão, em generosidade, em amor, em bondade. Porque, gente, cá entre nós, não é ter saúde mental, não tem saúde mental quem acha normal as pessoas em dificuldade. Não tem saúde mental quem deseja que o outro da tua própria espécie se ferre. Que tem essa animosidade entre seres da mesma espécie. Está bem distante de ter saúde mental. Então, quando você busca a questão da saúde mental no aspecto principal da essência humana, você vai desejar para o próximo aquilo que você quer para você.
Porque semelhante à repetição do neurônio espelho, lá da criancinha, que faz por modelagem, o outro é meu espelho. Se eu falo mal do outro, eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha baixa autoestima em relação à minha pessoa. Então, quando a gente fala de saúde mental, é uma coisa tão além do que a gente possa imaginar, a ausência de doença ou o corpo são, mente sã, é muito além. Por exemplo, na minha experiência lá no hospital, quando eu trabalhava na unidade de internação, as pessoas faziam cirurgia, vários. Falei, e aí, como é que foi tua cirurgia? Onde você fez cirurgia? Não sei. Como assim não sabe? Não sei qual cirurgia. Então a pessoa deposita no outro a possibilidade da sua saúde. A saúde mental dessa pessoa não está certa. Saúde mental é você ser sujeito da sua história, você se apropriar de você, da sua vida, da sua integridade. Você não tem que depositar a ninguém, sabe, o direito de você ser feliz, da tua saúde plena. Você tem que ser sujeito da tua saúde. A saúde está por dentro. A saúde mental é uma postura interna, né? É o padrão vibratório positivo, é você alimentar a tua mente. Porque, gente, o pensamento não é só a concepção da sinapse no neurônio, no axônio. A gente já superou isso. É uma rede neural super interligada, com minúsculos vasinhos e também com uma matéria sutil, imantada no ambiente. Existe aqui o Bruce Lipton, que ele é um estudioso da epigenética, e a epigenética vem trazer um conceito de que não é só a gente não herda da genética somente dos nossos familiares, somente o fenótipo. A epigenética vem dizer que a gente herda comportamentos, né? E quando você busca essa compreensão disso tudo, você precisa ser o sujeito da sua história. Você só consegue mudar quando traz para a consciência. Tem gente que fica numa zona de conforto nada confortável. A pessoa não é feliz, dependente do outro emocionalmente, não busca ir além da sua própria história, do seu tempo e espaço aqui. Então, as coisas que eu quero trazer saúde mental é você ser sujeito da sua história, é você ser responsável pelas suas escolhas, quando você busca a questão do que me faz feliz, quais são as minhas metas, né? Você buscar relacionamentos mais saudáveis, você ficar com o padrão vibratório, essencialmente. A gente sabe que há vários pensamentos aqui nesse fluido cósmico e a gente é uma antena. Lógico que a gente tem pensamentos que fazem parte da nossa memória, por isso que a gente sintoniza. Quando eu falo para vocês, pensa numa fruta churico. Acabei de inventar. A tua memória vai falar churico, não sei o que é. Então, o pensamento busca uma memória. E muitas vezes os pensamentos não são nem nossos. Essa conexão do pensamento ser uma teia de inter-relações que causam o teu bem-estar, ela é fantástica. Longe daqui de dizer assim, exato, né? Saúde mental é essencial para viver plenamente em paz. Mas o que eu quero dizer aqui é assim, é essencial a gente ter que saber, não estou falando de um positivismo tóxico, né? Pensamento positivo para alcançar as coisas, não estou falando disso. Eu estou falando de uma ciência comprovado, porque nós somos luz e sombra. E se você não agregar a tua sombra no autoconhecimento e falar por que isso eu estou assim, você não tem saúde mental. Então a saúde mental está diretamente ligada ao autoconhecimento, a ser sujeito da sua própria história. Nas questões dos transtornos mentais, é muito forte a monoideia. Todos os pacientes que eu atendo têm uma monoideia. O pensamento é fixo, firme, ou que na realidade são delírios ou alucinações, né? Tem de ambas as partes, mas assim,
ou místico religioso, que é Deus, que é Jesus, que é não sei quem, ou persecutório, que a pessoa não me ama, não me quer, tá me traindo. É uma monoideia. Então o pensamento para a saúde mental, ele é essencial. Eu não estou falando de positividade tóxica, não. Muito pelo contrário, eu estou falando de ciência que fala do teu padrão vibratório, o que você alimenta a tua alma. É nesse sentido que eu estou falando. Né? O que você traz para dentro de si que promove a saúde mental? Você traz para dentro de si a inveja, né? O personalismo, o egoísmo, a maledicência. Isso vai te trazendo, substanciando um ser que você é. Além daquela personalidade que eu falei, dos temperamentos e do caráter, mas a qualidade dos teus pensamentos, da onde você sintoniza. Se você liga a televisão e só vê tragédia, 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 né? Você só vai absorver na tua mente tragédia. Se você tem o hábito só de falar mal do outro e não percebe a tua própria história, você vai estar distante do autoconhecimento. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, saúde mental é um termo muito instigante, né? Primeiro, por essa construção da psicopatologia se apropriar da saúde, desse termo saúde mental. Né? Agora, na semana que vem, a gente vai ter uma jornada de saúde mental lá pela prefeitura e eles trouxeram aqui muitas técnicas, práticas integrativas complementares para você ter, para você despairar um pouquinho a tua mente, porque o mundo está muito poluído, né? Muito poluído em termos de ruídos, de violência, de poluição, de disputa, de miséria humana, no sentido assim, do egoísmo. O egoísmo é a grande miséria humana, né? Não é normal, não tem saúde normal quem acha uma normose. Quem está na normose, achar que está tudo bem nesse mundo imperfeito, nessa dificuldade que a gente está vivendo social, para mim isso não me afeta. Como não se afeta? Como é que você vai ser feliz se você vê o outro sabendo que tem outra pessoa pegando lixo comida no lixo? Isso não é saudável, é uma sociedade adoecida. Quando você não consegue ver o outro como o outro significativo para você. Sabe, parceiro dessa mesma história em tempo e espaço. O espaço, a gente sabe que o tempo e o espaço é relativo aqui nesse planeta, né? Porque esse tempo que a gente conta é só daqui. Mas o quanto que a gente acha que é absolutamente... A gente tem que se indignar, sim, das injustiças sociais, das dificuldades. Por que só você bonitinho ou eu bonitinha tem que estar bem na vida? Né? Esse egoísmo não é saúde mental. Saúde mental é você desejar para o próximo aquilo que você quer para você. Saúde mental é você amar a todos como todos somos um. Saúde mental é você elevar esse padrão pensamento de amor e bondade aos quatro cantos. Sabe? É você ter a temperança de não estou falando que eu sou perfeita aqui, muito pelo contrário, cada um tem a sua jornada e cada um tem seu tempo na evolução. Né? Acho que os meus ouvidos são os mais próximos do que eu falo. Mas no sentido assim de você buscar essa compreensão desse equilíbrio interno. E não se acomodar na miséria humana. Centralizar as coisas que você acha que tem essa sintonia e que faz mal para você, são os lixos psíquicos. Então, saúde mental vai muito mais além do que só ausência de doença. Saúde mental, eu posso ter um corpo, às vezes, derrotado e com a cabeça boa. Eu posso estar na finitude da vida e minha cabeça está intacta, né? Com o meu centro, com a aceitação, com a resignação. Saber da minha finitude, saber o melhor que eu fiz, ser responsável pelas minhas escolhas.
Isso é ter saúde mental. Não dá para o outro a responsabilidade de ser feliz. É você que tem que ser responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, né? Por você. Isso é ter saúde mental. Então é muito amplo, né, essa questão da saúde mental, mas é muito bom vir aqui falar sobre isso. É importante. Hoje a gente não usa mais a doença mental, esse termo no DSM-4 a gente usa transtornos mentais na psicopatologia, né? Mas a gente traz aqui a questão da saúde mental, já que é esse o tema, como uma coisa muito mais abrangente relacionada ao teu padrão vibratório do teu pensamento. O que você tem sintonizado, né? Então sintonize pensamentos de amor, de compaixão, de ternura, amor, bondade, sabe? Deseja ao outro aquilo que você quer para você. Aí sim você vai ter uma saúde mental, vai ter uma temperança dentro de si, né? É uma busca, ninguém nasce assim, porque a gente tem as vicissitudes humanas, as dificuldades na vida da gente, e a gente busca essa ampliação da consciência. A gente só consegue mudar quando a gente traz para a consciência. Medicação e terapias, existe algum tratamento para os distúrbios? Sim, com certeza. Os distúrbios, né, os transtornos que a gente fala, os transtornos mentais, eles são uma área da psiquiatria que a gente trata e é necessária a medicação. A psicose, por exemplo, a gente vai ter uma outra live que a gente vai falar sobre os transtornos, né? Vou querer falar sobre os transtornos mais comumente que a gente vê lá na enfermaria da psiquiatria, são o transtorno afetivo bipolar, muito acometido. A gente fala da esquizofrenia e a gente traz também a depressão como um dos primeiros, né? Então o TAB, o transtorno afetivo bipolar, e a esquizofrenia são os dois maiores transtornos que a gente vê lá, e a dependência química, né? Que a gente tem também bastante. Mas isso é necessário, com certeza, a medicação, né? No primeiro momento, principalmente agudo, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde e não de transtorno. E quando a gente fala de saúde, a gente traz aqui a compreensão da importância desse voltar para dentro, fazer as pazes com a tua sombra, acolher isso e dar luz à sua luz, sabe? É nesse sentido maior que eu trago isso, porque manter bons vínculos familiares é muito importante. Aceitar a tua origem tal como foi é fundamental para a cura. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala para esse adulto que já foi criança e tem as suas marcas, que repete, porque eu falei, por isso que eu estou falando das repetições, porque os traumas vêm ali. Elabora esses traumas, olha para trás e dá gratidão à vida que flui em você. A vida é o bem maior que nós temos, né? E nesse aspecto, nós estamos em Setembro Amarelo, acho que é importante também ressaltar, e sempre nessa possibilidade a gente traz essa compreensão, a vida é o bem maior, né? Então aproveite o intervalo de vir para cá e ir embora no tempo certo. Então é isso, é muito bom ter vindo aqui, eu me propus a fazer 30 minutos, e eu espero a próxima oportunidade para a gente estar junto aqui e debater. Se você gostou dessa live, compartilhe com quem acha que seja importante. E até a próxima oportunidade. Eu estou fazendo as lives agora de quarta-feira, Conexão Mente e Corpo, trazendo essa suavidade para o momento daqui e agora. E às sextas-feiras trazendo o aspecto mais técnico de saúde em geral. Então, um beijo para todos e até a próxima oportunidade.